Bom dia, meus amigos e irmãos em Cristo. Espero que vocês estejam bem. Eu estou bem, graças a Deus. Hoje é o primeiro devocional do grupo, né? Sábado. E ideia da nossa irmã em Cristo, Isabelle, uma bênção, glória a Deus. Deus sabe de todas as coisas, né? Nada é por acaso, tudo Deus tem um propósito. Nós estarmos aqui reunidos nesse grupo de WhatsApp, no grupo do Face, não é por acaso. É porque Deus tem um propósito. Né? E que seja feito o propósito de Deus em nossas vidas para a glória do nome dEle, em nome de Jesus. Vamos fazer uma pequena oração, né, para começar nosso devocional. Senhor, nesse momento eu me coloco e apresento a vida dos meus irmãos a Ti e todos aqueles que assistirem esse vídeo. Que o Senhor neutralize qualquer interferência que não provém do Senhor em nossas vidas, em nome de Jesus. Venha com Teu Espírito, fala ao nosso coração, traga revelação ao nosso coração, porque nós não iremos falar qualquer palavra, qualquer assunto, não vamos falar nada que seja algo supérfluo, mas vamos falar da Tua Palavra. E a Tua Palavra, ela é vida para nossas vidas. Ela é o nosso alimento, porque sem a Tua Palavra nós não temos vida. Deus, Senhor, desde já eu agradeço a Tua presença em nosso meio. Eu sei que o Senhor está aqui e lá com eles, porque a Tua Palavra diz que o Senhor estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. E os séculos não se consumaram. Nós continuamos vivendo aqui na terra, então o Senhor está conosco. Então o Senhor usa a minha vida, em nome de Jesus Cristo, eu consagro todos os meus 5 sentidos ao Senhor. E trabalha, Senhor, no coração de cada um, para que seja semeado conforme a sua vontade, porque o Senhor sabe qual a necessidade de cada um que aqui estão. E que tudo, Senhor, seja para a honra e glória do Teu santo nome, em nome de Jesus. Amém. E você que concorda com a minha oração, diga amém. Amém? Amados, como eu estava falando, esse grupo não é por acaso. Quem sabe esses devocionais vá treinando a gente e de repente saia daqui desse grupo pregadores, ministros da palavra, em nome de Jesus, grandes evangelistas, grandes pastores e pastoras, enfim, nós estamos aqui para a glória de Deus. E cada um de nós temos um ministério, né? Deus nos criou e nos deu um ministério. Ministério e talentos e vocação. Todos nós fomos criados com um propósito. Amém? Eu estava pensando durante a semana o que assunto, que tema, o que é que eu iria falar hoje, sábado. E o Senhor trouxe fortemente ao meu coração. Fale sobre identidade. Então, nós vamos falar um pouquinho hoje sobre identidade, é um pequeno devocional, porque não é uma pregação. Eu quero te fazer uma pergunta. Quem é você? Quem é você que está aí do outro lado da telinha? Quem é você? Responda para você mesmo, quem é você? Amém? Eu vou usar o capítulo 4 de Mateus, capítulo 4 de Mateus, e vou ler do versículo 1 até o versículo 11. Amém? Então vamos lá.
Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. O tentador aproximou-se dele e disse: Se és filho de Deus, manda estas pedras se transformarem em pães. Jesus respondeu: Está escrito, nem só viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa, colocou na parte mais alta do templo e disse: Se és filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito: Ele dará ordem aos seus anjos a seu respeito, e com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Jesus respondeu: Também está escrito, não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. O diabo continuou. Depois o diabo levou a um monte mais alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor. E lhe disse: Tudo isto te darei, se te prostrares e me adorares. Jesus novamente respondeu: Retira-se, Satanás, pois está escrito: Adore o Senhor, o seu Deus, e só a ele preste culto. Então o diabo o deixou e os anjos vieram e serviram Jesus. Amém? Senhor, essa é a tua palavra. Usa nossas vidas, meu Deus, com o propósito que o Senhor tem para nossas vidas, em nome de Jesus. E desde já nós damos uma ordem no mundo espiritual, proibindo qualquer interferência que não provém do Senhor. Faz a tua obra nas nossas vidas, Senhor, e fala ao nosso coração, para que o teu nome seja grandemente glorificado, em nome de Jesus. Então tá, você já sabe quem você é? Deixa eu te contar uma pequena história. Quando eu era criança, na minha infância, na minha adolescência, até na minha fase adulta, eu fazia algumas perguntas, até porque eu nem sei por que eu fazia essas perguntas, mas Deus sabe, né? E hoje eu tenho resposta para isso. Eu perguntava: quem eu sou? Quem me criou? Quem é Deus? Existe Deus? Por que Deus me criou? Né? E aí eu fui crescendo e eu não tive essas respostas. Eu fui crescendo, fiz faculdade, né? Fiz pós-graduação e eu resolvi dar um rumo na minha vida. E aí eu queria ser empresária e queria ser uma empresária muito bem sucedida. Olha só, não era só uma empresária, olha o detalhe, e muito bem sucedida. Deus realmente me proporcionou essa bênção. Eu abri aqui em Curitiba, aliás, eu tinha aberto, porque eu não sou daqui de Curitiba, eu sou do Acre, eu nasci no Acre, em Rio Branco, Acre, para quem não sabe. E eu vim embora para Curitiba depois que eu me separei e vim fazer a pós-graduação aqui, fiz uma especialização e dessa especialização nasceu um negócio no segmento gráfico, foi um sucesso realmente, numa sociedade. Depois de 5 anos, eu resolvi sair da sociedade e abrir um negócio próprio, só meu. E para não abrir com o mesmo produto, eu abri com outro produto, mas no mesmo segmento gráfico. Então, foi um negócio assim surpreendente, porque os próprios colegas do ramo iam lá na minha gráfica visitar, porque não acreditava. Uma mulher, do Acre ainda mais, com uma empresa de médio padrão, era uma indústria, né? Eu abri uma indústria, uma pequena indústria, mas num porte médio, e tinha todos os equipamentos, 15 funcionários, então eu coloquei mesmo para quebrar mesmo, né? E eu queria ser essa empresária, é o meu sonho, o desejo do meu coração ser empresária e de sucesso, observação. Então, nada para mim era mais importante do que ser empresária de sucesso.
nada é mais importante para mim na época ter dinheiro. Ter dinheiro, ser bem-sucedida. Isso estava em primeiro lugar na minha vida. Então eu era, todo mundo que me perguntava, a Solange, empresária, uma mulher de sucesso, né? Essa era a minha identidade na época. Passou o tempo, a minha empresa faliu, eu fali, fui para o fundo do poço, que depois eu posso fazer um vídeo contando o meu testemunho, que é um testemunho muito bonito, pode edificar a vida de muita gente. E aí me convidaram, né? Eu tinha morrido, literalmente morrido, tá, gente? Me convidaram para ir numa igreja evangélica. Eu disse, ai meu Deus, lá e vem, né? Mas eu não tinha outra saída, porque eu não tinha dinheiro. Eu fiquei assim da noite pro dia, sem dinheiro, né? Aquela mulher arrogante, independente, poderosa, que manda e faz as coisas acontecerem. Eu era desse jeito. Tinha falido. Ou seja, a minha confiança, o que eu tinha confiança, que era no dinheiro e naquela mulher poderosa, independente, faliu. Eu fui pro fundo do poço. Então eu fiquei sem rumo. Eu fiquei sem rumo. Ou seja, me faltou identidade. Eu não tinha mais identidade. Aquela mulher que eu queria ser e eu era, foi. O dinheiro acabou. Tudo. Meus irmãos, da noite pro dia eu perdi tudo. Daí eu fui para a igreja, né? Porque eu não tinha outra saída. Fui para a igreja, cheguei lá. Uma igreja muito pobre. Eu sempre fui uma mulher que sempre tive muito dinheiro. E desde o berço, né? Eu sempre tive muito conforto. Tudo que eu queria eu tinha. Então eu sempre usava do bom e do melhor. E me levaram numa igreja muito pobre. Uma igreja assim, era uma portinha numa favela, né? Eu já cheguei assim, já com a boca torta, né? Mas estava quebrada a mulher, né? Muito humildezinha, tinha que aceitar. E para mim aceitar as coisas, realmente precisava ser quebrada. Então eu entrei nessa igreja e estava no louvor. Entrei, procurei assim, tudo escuro, aí fui sentar lá no fundo da igreja. Na hora que eu sentei, que eu nem fiquei em pé, as pessoas estavam em pé, mas eu sentei, e aí começou a cair uma goteira em cima de mim, água. E aquilo me irritou, eu disse assim, meu Deus, mas é tão pobre a igreja que nem telhado que preste tem. Eu saí do lugar e fui sentar em outro lugar. Aonde eu sentei também tinha uma goteira, aquela goteira pingando em cima de mim. Né? E aquilo começou a me irritar. Mas fiquei lá, porque não tinha mais um outro local para me sentar, só tinha esses 2 locais para me sentar. A igrejinha lotada. E de pessoas muito humildes. E era um povo gritando, e era aleluia e glória a Deus. Eu disse, nossa, esse povo é doido. Né? O pastor começou a pregar. Na hora que ele começou a pregar, ele pregando, eu disse assim, meu Deus, mas é um mentiroso, né? Deus não existe, porque se Deus existisse, eu não estaria passando por o que eu estou passando. Tudo bem. Passou, fui mais uma vez, outra vez. No terceiro dia que o pastor estava pregando, eu fui tocada pelo Espírito Santo. E quando ele fez o apelo, eu fui a primeira a levantar a mão. Quem aceita Jesus? Eu gritei, eu fui a primeira pessoa a gritar. E fui lá na frente. Assim eu passei 3 meses. Toda vez quando ele fazia o apelo, eu ia lá na frente. Toda vez que ele fazia o apelo, eu ia lá na frente. Enfim, tive um encontro com Cristo. Foi um encontro maravilhoso. Eu vi ele, meus irmãos. Eu vi ele. Era um anjo andando todo de branco. Ele tinha o cabelo comprido, ele era meio barbado. Mas eu via ele assim de lado. Eu não cheguei a ver ele de frente. E ele andava pela igreja. Né? E eu tive realmente um encontro muito real com ele. Eu fui impactada com a presença dele. Eu estava morta e quando ele me tocou, eu voltei a ter vida. E quando eu voltei a ter vida, aquilo ali foi algo fantástico que eu disse, eu preciso parar tudo
e vou saber quem é esse homem. Porque eu sempre fui assim. Tudo que me chama a atenção, eu tenho que ir lá saber, pesquisar. Entendeu? E eu fui pesquisar quem era Jesus. Para me saber quem era Jesus, a palavra de Deus, né? Então eu resolvi ler a palavra de Deus e durante toda a minha vida eu cheguei algumas vezes a ler a palavra de Deus, mas nunca cheguei a entender. E a partir desse momento que eu comecei a ler a palavra de Deus, o Espírito de Deus começou a falar comigo. E aquilo foi fantástico, né? Porque eu comecei eu comecei a entender as coisas. E aquilo foi trabalhando no meu interior e eu começava a chorar, eu não conseguia parar de chorar. Eu li a palavra toda, eu passei 24 horas durante um mês lendo a palavra de Deus, 24 horas, eu não tinha sono. Eu comia isso aqui, eu comia, e aquilo começou a me dar vida, e aquilo começou a trabalhar dentro de mim, aquilo começou a falar comigo. Sabe o que foi que eu fiz? Fechei a empresa. Eu disse, a empresa já estava falida, todo mundo que era meu amigo, se afastou de mim. Não quis mais a minha amizade, porque acharam que eu estava meia louca. Disse assim, você é louca, você vai fechar a sua empresa, você é empresária, mesmo que você quebrou, você pega um empréstimo, você pode vender um imóvel seu e você pode recuperar a sua empresa. Eu disse, não, eu vou fechar minha empresa e vou saber quem é esse homem, porque eu fiquei curiosa. Daí fechei a empresa, coloquei o barracão para locação e o aluguel do barracão, olha só, o próprio Espírito me deu esse entendimento de locar o barracão, a estrutura, e viver do aluguel. Meus irmãos, durante 5 anos eu vivi com o aluguel dessa empresa, dessa estrutura, desse barracão. Durante 5 anos. No dia que eu decidi colocar o barracão para vender, para alocar, coloquei na imobiliária hoje de manhã, à tarde o barracão estava alocado e muito bem alocado. E adivinha para quem? Para uma igreja. Então, eu fiquei durante 5 anos vivendo financeiramente desse aluguel. E durante esse tempo, Jesus me tratou comigo, cuidou de mim. Transformou a minha vida e me curou e me libertou, né? Então foi uma bênção. Então, a partir do momento que eu comecei a ter uma vida com Cristo, muitas coisas começaram a ser respondidas dentro de mim. E uma delas, que era o que eu sempre perguntava ao Senhor, quem eu sou? Para que eu fui criada? De onde eu vim e para onde eu vou? Jesus começou a responder todas as minhas perguntas. Meus irmãos, e Deus te responder é diferente de alguém te responder, de um outro ser humano. Quando Deus responde para nós, são revelações ao nosso coração. Então você tem total convicção. Então Deus me falou quem eu sou. Em um dos livros da Bíblia, nesse versículo, porque são vários, né? Em Efésios 1 ele fala também. Mas aqui no Mateus 4, no versículo 6, ele diz, eu sou filha de Deus. Em Efésios, vamos lá, capítulo 1, no versículo 5, capítulo 1, Efésios, versículo 5, diz assim, em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo. Então, Deus trouxe resposta para a minha vida. Quem eu sou? Antes eu era uma empresária, né? Lembra da minha história? Quando eu conheci Jesus, eu sou a filha de Deus. Eu sou uma filha de Deus. Então, eu sou filha de Deus. Eu não sabia quem era Deus.
Hoje eu sei quem é Deus. Deus, o Criador de todas as coisas, que criou a nossa vida, criou eu e você, imagem e semelhança dele, né? Para sermos filhos dele. Ele nos criou e nos chamou através de Jesus para sermos filho dele. A terceira pergunta. Qual o propósito de Deus para nossas vidas? Era o que eu sempre perguntava. Por que que para que Deus me criou? Para que Deus me criou? No versículo 4, ele diz assim, de Efésios, tá? Continuamos lá. Efésios 1, versículo 4. Porque Deus nos escolheu nele, antes da criação do mundo. Uau, quando eu vi isso, Deus nos criou nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Então, esse é o propósito de Deus para 6. Louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Então, eu descobri já, me respondeu, qual o propósito de Deus? Está aqui, acabei de ler para vocês, né? Deus, ele quer que nós glorifiquemos ele, o nome dele, através de conhecer Jesus, andando com Jesus, sabendo quais os planos e as promessas de Deus para a nossa vida através de Jesus. Quando nós vivemos as promessas de Deus, nós glorificamos o nome dele. Então, Deus me criou com um propósito, para ser sua filha e viver as suas promessas. E aqui tem mais de 6.000 promessas para os filhos de Deus viverem. E, meus irmãos, são poucos que vivem. Quando eu entendi na palavra que Deus tem todas essas promessas que ele escreveu para mim viver, eu disse, eu quero viver todas, eu quero conhecer todas e viver todas. Por isso da importância de ler a palavra de Deus. Porque quando você lê a palavra de Deus, você conhece as promessas de Deus, você conhece a vontade de Deus, você sabe quem você é, você sabe quem Deus é, você confia no Senhor, porque não tem como confiar em alguém que você não conhece. Não é verdade? No nosso dia a dia, quando nós conhecemos alguém só de passagem, você não confia nela, porque você viu ela algumas vezes. Se alguém te perguntar, Solange, você confia no Carlos? Eu vou dizer, não. Eu não sei quem é ele. Mas se você perguntar, você confia em Deus? Eu confio em Deus porque eu sei quem ele é. E ele tem feito maravilhas na minha vida. Glória a Deus. Então, quem Deus é, quem nós somos, qual o propósito de Deus para a minha vida e qual a minha missão. Deus, ele nos criou com uma vocação, certo? E com talentos. Então, nós temos talentos e uma vocação. Nós não fomos criados por acaso. Nós fomos criados com um propósito e com uma missão de vir aqui à Terra fazer aquilo que Deus tem de vontade e glorificar o nome dele e voltar para ele, porque foi de lá que nós viemos. Em Romanos 11, versículo 36, diz assim, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele a glória para sempre. Amados, nós não temos outra saída. Não existe outro caminho. O nosso caminho é viver o que Deus escreveu e está na vontade dele para nós. Quando nós vivemos a vontade de Deus, nós glorificamos o nome dele, porque nós estamos cumprindo
cumprindo um propósito de Deus para a nossa vida. Quando nós saímos do propósito de Deus, nós começamos a sofrer. Mas Jesus diz assim: no mundo tereis aflições. Sim, nós temos aflições aqui no mundo. Mas elas são tão pequenas quando nós sabemos quem nós somos, quem Deus é, qual o propósito dele, qual a nossa missão aqui na Terra. Amém? Então, meus queridos, era isso que eu queria compartilhar com vocês, porque foi essa palavra que Deus colocou no meu coração. Se você tem uma resposta de quem você é, se não for a resposta verdadeira, você precisa buscar o Senhor, ter intimidade com Ele, e o Espírito Santo vai trazer essa convicção ao teu coração. Você vê que Jesus, em nenhum momento ele caiu. Por quê? Porque ele sabia quem ele era. Porque ele sabia quem Deus era. Porque ele sabia qual o propósito dele, e ele sabia qual era a missão dele. Meus irmãos, nós temos que ter essa mesma convicção, sabermos de todos esses 4 pontos. Se você não sabe, procure saber. Para que você tenha vida, e vida em abundância, porque Deus não nos criou, não nos chamou para sofrermos. Deus nos criou, está na palavra dele, para termos vida e vida em abundância. Amém? Então, eu quero terminar essa palavra aqui fazendo uma oração. Eu gostaria que você fechasse os teus olhos agora e fizesse uma oração. Fala você e Deus. Fala com Deus. Conversa com Ele. Nós somos seres espirituais. Nós viemos do Senhor, conforme está em Efésios 1. E nós vamos voltar para o Senhor. Essa carcaça que nós temos, que é o nosso corpo físico, veio do pó, do barro. Deus nos formou com esse barro, o barro da terra. De lá nós viremos e de lá o nosso corpo vai voltar para a terra, o corpo físico. Mas o fôlego de vida que veio do Senhor vai voltar para Ele, porque nós somos dele, nós estamos conectados nele. A partir do momento que você se desconecta dessa fonte, a gente começa a sofrer. Então, por isso que tudo na nossa vida precisamos glorificar o nome do Senhor através da nossa profissão, que é a nossa vocação, através dos nossos talentos, que foram os talentos que Deus nos deu, e através do propósito dele. Sabendo quem nós somos e quem Deus é. Em nome de Jesus. Eu profetizo na sua vida um filho que sabe exatamente todos esses 4 pontos e que vive para exaltar o nome do Senhor. Em nome de Jesus. Senhor, abre o nosso entendimento, nos dê conhecimento, a cada dia nos dê discernimento, meu Deus, em nome de Jesus. Nós sabemos que o entendimento vem depois do conhecimento, porque não tem como termos entendimento se não conhecemos. Então, Senhor, nos ajuda colocando o desejo nos nossos corações, para que a gente sinta desejo de te conhecer mais profundamente, mais intimamente, para que o Senhor traga revelações ao nosso coração e nós possamos, Senhor, ter os nossos olhos espirituais abertos e possamos ver aquilo que o Senhor quer que nós vejamos. E também, Senhor, que nós possamos viver as tuas promessas. Que nós podemos, Senhor, que esse tempo que nós estivermos aqui na terra seja sempre para a glória do teu santo nome, em nome de Jesus. Amém? Que o Senhor abençoe a sua vida, abençoe a minha vida e que nós possamos ter um final de semana super abundante da presença de Deus, em nome de Jesus. Amém.